Aê, Dinamite. Bom, vamos começar antes, cara. Antes nós vamos começar falando dessa HQ, cara. Essa HQ é sensacional, cara. Essa HQ a gente não tem no feirão para oferecer. Eu só tenho 3 unidades. Quem quiser adquirir pode comprar conosco lá na Amazon. Essas 3 estão disponibilizadas na Amazon para compra, as últimas 3, tá? Por isso que não adianta nem pedir no feirão que não vai ter. Eu tenho, do Tex Almanac, a gente tem a número 49, 50 e 52 em grande quantidade. Tá aí, ó. Se alguém quiser, pode fazer aí, ó, de barbada, Tex Almanac a 5 pila. Porém, essa edição eu só tenho 3, tá? E aí já tá disponibilizado no estoque da Amazon lá, eu não tenho como mexer lá, né? Quem quiser adquirir, adquire por lá. Mas, cara, essa HQ, ela começa com uma história da Lilith. O Segredo de Lilith, tá? É uma história muito legal, assim, né? Uma passagem ali do pouco tempo que o Tex ficou com a Lilith antes da morte da Lilith, né? Então, os desenhos são sensacionais, ó. Deixa eu aumentar minha tela aqui, por enquanto. Quando eu botar na história, eu volto lá, ó. Vamos ver se dá para ver o desenho. Acho que vamos ter que trocar aqui. Vamos trocar aí, aqui. Aí. Ó, vamos ver se dá para ver o desenho aí, ó. Segredo de Lilith, tá? Um desenho muito bom, tá? Essa história, eu vou contar para vocês a segunda história. Essa HQ tem 2 histórias completas, tá? O Segredo de Lilith é uma, tá? Que se passa numa missão, né? Onde a Lilith estudou. A Lilith era muito culta. Ela foi uma índia que foi para uma missão, estudar, aprendeu a ler, escrever, né? Então, e ela no retorno para visitar essa missão, acontece a aventura. A segunda história é do Dinamite, o indomável garanhão e fiel companheiro de Tex, tá? Então, cara, essa história que eu vou contar. Nessa história começa com Dinamite já aposentado. Ele já ficou mais velho, o Tex botou ele com, como é que se diz? Com os outros cavalos que eram eu esqueci do bando dele, não é bando, é um outro nome. Não me lembro o nome agora. Né? E junto com a família dele a galopar ali nas pradarias, né? Para descansar. E essa história começa assim, e nós vamos começar essa história agora. Quem está no Instagram vai escutar a história. Se tu quiser ver as imagens da história do gibi, eu vou estar passando na tela no canal do YouTube. E aí fica à vontade, se quiser migrar para o YouTube, procura lá Fanzine Store, dá tempo. Não, vou deixar o gibi aqui, procura Fanzine Store no YouTube, vai no ao vivo, tu vai ver, né, agora a historinha. Vamos trocar aqui e vamos para a história. E eu vou te tirar da tela aí para a imagem ficar, tá? Depois tu volta. Vamos ver se tem mensagem aqui. O Dedé mandou uma mensagem que o Júnior da Dona Arte, nota 10 mesmo. Parceirão nosso, parceirão de fé aí. O André colocou também, ó, a primeira história é legal, e tem os desenhos do Civitelli, isso mesmo. Mas a segunda é uma história surpreendente boa, muito melhor que a primeira. É que assim, é uma história que foi feita recentemente, eu acredito, né? Recentemente, é coisa de 20 anos para cá, mas é recente para Tex, né? Tem 80 anos. E aí já é um clássico. Vamos para a história, então. Vamos para a historinha. Senta que lá vem a história. Vamos lá. Então, a história do Dinamite, ó. Aparece aí na tela o Dinamite, né? Então, o Dinamite, cara, ele fica num vale escondido nos Montes Navajos, né? Como o Tex, ele é o chefe dos Navajos, né? O Águia da Noite. Ele aposentou o cavalo dele, o Dinamite, e botou junto com outros cavalos selvagens, né? E a história começa, cara, com o Kit e o filho do Tex, o Kit Wheeler, conversando com outro índio, né? E o Kit dizendo, né, para esse índio que o Dinamite tá ali, tal e coisa, né? Tá correndo na frente do bando dele, ele ainda é um líder do bando dele, né? E
e dizendo que o pai dele nunca tinha amado tanto esse cavalo como o Dinamite. Realmente, as duas paixões do Tex, né? As duas grandes paixões, é o cavalo Dinamite e a Lilith. E aí depois vem o filho dele, o Kit Carson e o Jack Tigre, o índio amigo dele. Mas o cavalo, ele era apaixonado pelo cavalo. E aí ele conta, né, como começou essa história com o cavalo, que esse cavalo ninguém conseguia domar ele quando ele era novo. Ele disse, eu vou domar esse cavalo e vou ficar para mim. E aí ele pegou o Dinamite e deu muito trabalho, mas montou no Dinamite. Né? Montou, resistiu na cela com o Dinamite, e o Dinamite entendeu que aquele ia ser o dono dele, e a partir daí eles fizeram uma amizade de amor, de muitas aventuras, e foi um cavalo sensacional do Tex. Né? E eu acho que é o único cavalo do Tex que não morreu. Os outros quase todos, daí para frente, os outros todos morreram baleados. Né? Que não tinha morrido até se aposentar. Né? Que não morreu baleado. E aí eles contam, né? Aí nessa história tá, o Kit Wheeler continuou conversando com o índio, né? Que eles foram inseparáveis, os dois, o Tex e o Dinamite, e que o Tex já tem 26 ou 27 anos, mais ou menos. Então já é um cavalo que já tá velhinho, né? E aí por isso que o Tex largou ele e parou de montar, né? E ele tá com um bando dele. Naquela hora eu não sabia o nome, o que era, né? É bando. É o bando dele. Bom, e aí a história continua, eles ficam batendo um papo ali e relembrando algumas coisas, né? O Kit e o índio. E aí eles notam que vem um garanhão preto que vem se frescar no bando do Dinamite. O bando do Dinamite já tá velho, já, 27 aninhos. Mas é um cavalo sensacional, forte, bonito, brilhoso. E aí esse cavalo tenta ali encrespar no bando dele, querer pegar alguma égua ali, tal coisa, emprenhar alguma égua. E o Dinamite, quando vê ele chegando, vai para cima dele, não deixa ele passar. E aí esse outro garanhão chama o Dinamite para briga, né? Chamou o velho pro pau. E aí o velho foi para cima e até, né, por ter mais experiência, acabou acuando, né, esse garanhão preto, que também muito bonito, cavalo muito bonito, forte, né, nos quadrinhos, quem está assistindo pelos quadrinhos aqui está vendo, um cavalo forte, bonito, mas não conseguiu, né, o Dinamite botou ele para correr, né, também tomou umas ruins, porque o cavalo era brabo, esse cavalo preto aí, esse garanhão preto, mas o Dinamite deu um jeito nele, deu umas mordidas nele, arrastou ele, chegou a derrubou o cavalo preto, e aí ele se levantou, sacudiu a areia e saiu fora, e viu que ali era ruim. Bom, isso aí, o Kit, o índio que estava conversando ali, estava observando essa cena toda, né? Que o Dinamite, mesmo velho, ainda botou para correr um outro cavalo ali. Mas nisso tem uns caras observando, né? Eles estão observando de binóculo, né? E estava observando esse garanhão que enfrentou o Dinamite, né? E esses caras, eles estão ali para pegar esses cavalos da tribo Navajo que estão, né, naquele vale ali. Então eles estão ali reunidos, tal e coisa, né? Falaram que tem um cavalo sensacional, e aí um deles já conheceu que um dos cavalos foi o cavalo do Tex, o Dinamite. E aí tudo certo, ficou nessa parte a história. E aí a gente passa por uma outra cena na mesma história, onde tem um cara, que nem a gente chama um janota, né? No Tex a gente chama de janota, né? Todo engravatado, aqueles caras meio da política, grandão. Esse janota, ele está contratando um atirador profissional para matar o Tex, né? Então ele combina com ele, o valor, tal e coisa, né? A estratégia, como é que vai ser, o cara pede um pouco mais de grana, tal e coisa, né? Se faz aquele lance de negociação, aparece toda a negociação ali, até que eles chegam num acordo, tá? Chegam num acordo e ele aceita que vai fazer o serviço. Ele vai matar o Tex, tá? Esse cara é um atirador profissional. A arma dele é um... Eu não lembro o nome, deve aparecer na história. Daqui a pouco vai aparecer na história, eu vou dizer pra vocês, mas é uma arma que tem um alcance de 800 metros. Imagina. O tiro de 800 metros. Então, ele vai pegar o Tex a longa distância. Então, essa é a situação.
E a cena volta lá onde estavam aqueles caras que estavam tentando pegar os cavalos no vale, né? Que ainda estão lá conversando, tal e coisa. Os caras conversando que não gostavam de estar entrando em território indígena, tal e coisa. E outros dizendo, não, vai ser rápido, nós vamos pegar os cavalos, tal e coisa. Vamos armar aqui uma cerca, uma turma vai acuar os cavalos. Aí os cavalos vão fugir, mas eles vão fugir por um corredor. E nesse corredor vai estar um cercado e eles vão entrar dentro daquele brete ali e eles vão pegar o bando, praticamente o bando todo. Essa era a estratégia dos caras, né? E aí, dito e feito, né? Os caras entram por um lado no vale, né? Correndo e fazendo muito barulho, era mais ou menos uns 7 cavaleiros, né? E o bando viu e acuou e saiu, né? Isso aí, já começaram a sair correndo. Nesse bando aí tava o Garanhão Preto, tá? Nesse bando aí tava o Garanhão Preto. O Garanhão Preto tentou enfrentar os caras, né? Tentou bloquear eles, mas os caras não se intimidaram. E os caras foram para cima e os cavalos fugiram. Aí, inclusive o Garanhão Preto resolveu fugir. E aí eles entraram no brete e o bando do Garanhão Preto, aquele Garanhão Preto que no início da história lutou contra né, brigou com o Dinamite, foi pego, ele e o bando dele. Né? Fecharam lá, pegaram a turma toda. Bom, agora eles tinham que pegar também o bando que está o Dinamite, que era um outro bando ali que está no mesmo vale. Eles ficam tudo no mesmo vale, são todos navais, mas estavam separados. Os cavalos estavam em bandos diferentes, tinham líderes diferentes, né? Ali no bando deles. E aí eles até comentam, né? Ó, no outro bando tá o cavalo do Tex, o antigo cavalo do Tex, tal e coisa. Aí, ó, não subestima aquele animal, eu sei que ele vai dar trabalho, né? Um dos bandidos ali falou, né? Aí disse, ó, no caso, se ele der trabalho, vamos pegar só as éguas primeiro, e os potros, e para ele uma bala é suficiente, tá? Quando eles dizem uma bala, é uma bala que eles atiram de raspão para atordoar na cabeça do cavalo e capturar mais fácil. Eles não iam matar o Dinamite, no caso. Mas o Dinamite, muito esperto, cara, ele vê a movimentação dos caras montando brete. Olha, o bichinho era esperto. E aí ele viu a movimentação dos caras montando brete, e aí ele deixou as éguas para trás, e ele se largou em direção ao brete correndo. Se largou, não quis nem saber, ele foi para cima onde estavam os bandidos, né, montando brete. Os caras olham e se surpreendem quando vem um cavalo a galope. Né? Aí um grita, o Garanhão já entrou, ele entra no brete. Aí ele entra no brete, dá umas voltas lá dentro, tal e coisa, faz um gesto com os caras, com a pata, relincha, tal e coisa, né? Como quem diz, sou eu que mando, né? Marcando o território, eu sou o Dinamite, eu que mando nesse território aqui, né? Inclusive os caras dizem, o que deu nele, né? Entrou na armadilha sozinho, sem o bando. Então ele entrou pro bando dele não entrar. Ele foi lá sozinho, entrou na armadilha. E aí ele foi para cima dos caras. Os caras estavam ali dentro do brete, ele começou a ir para cima dos caras para derrubar os caras, deu uma patada machucou um cara, né? Pegou uma patada no ombro. E aí os caras ficaram enlouquecidos. Quando os caras pegaram uma corda para tentar capturar ele, papai, ele sai correndo numa velocidade incrível, cara, na direção dos caras, que os caras ficam parados olhando. E ele pula o brete com um salto sensacional, assim. Ele dá um salto gigantesco, porque era alto. E ele consegue, com toda a idade dele, 27 anos, ele consegue pular aquele cerco e fugir de dentro do brete. Né? Esse é o Dinamite, esse é o cavalo do Tex, né? Um cavalo sensacional. E foge dali. Né? E aí a gente vê aqui num dos quadrinhos os caras comentando, ó, que salto incrível. Temos que mandar já o sinal para o senhor Jason. Quer dizer, ele tem que mandar o sinal para os outros caras para tentar de novo ir lá acuar as outras éguas para tentar capturar o resto do bando. Aí eles mandaram um sinal, né, uma flecha com fogo, e os caras, ó, sinal pronto, montem, vamos de novo. Aí eles foram para cima das éguas para tentar capturar, né? Mas nisso o Dinamite vai para cima dos caras, tá? E ele consegue ainda salvar algumas éguas passando no meio deles. Algumas ele consegue salvar e levar dali. Algumas são capturadas, né? Porque os caras estão laçando, são laçadores. Mas ali umas 3, 4, 5 éguas, o bando dele tinha mais ou menos umas 15, umas 5.
consegue se escapar com ele. Inclusive, no caminho, ele consegue agredir de novo um dos bandidos, né? Dá aquela subida e dá uma patada no cara. E o cara que tinha prometido dar um tiro nele, realmente deu um tiro nele. E aí a gente vai para uma cena que já é na tribo Navajo, que a gente vê eles chegando, né? Vê tipo uma neblina e vê ali o Dinamite chegando com mais 4, 5 éguas, mais ou menos, que foi quem ele salvou, né? Um dos índios olha, né? Ele chega com sangue escorrendo assim do lado da crina, né? Que foi do tiro de raspão que o cara atirou nele. Daí o índio que atende ele já viu que é o cavalo do Tex, né? Aí chamou o Tex, chamou o Kit, eles viram que ele estava ferido, tal e coisa, e aí eles já viram que o Tex salvou o bando, que tinha gente tentando capturar por ali. O Tex já, como é muito investigativo, ele já sacou, né? Eles estão capturando e nós vamos ter que ir lá recuperar os cavalos, né? E aí ele já disse para alguns índios da tribo dele lá montar os cavalos, que um ia atrás para recuperar, né? Recuperar, né? Pegar esses bandidos e recuperar essa manada aí de cavalos. Só que nisso, cara, no Tex montar num cavalo lá e sair, o Dinamite, que era o cavalo dele, que estava machucado, tá velho, quis ir junto, não quis saber. Ele fez sinal e pulava na volta e queria ir junto para ajudar a salvar os outros. Para te ver que o Dinamite era um cavalo acima do normal, uma inteligência acima do normal. Então aí tem um diálogo aqui do Kit, né? Dizendo pro Tex: parece que Dinamite quer participar, mas deve estar esgotado. Aí o Tex respondeu para ele: deixe que ele vá junto. Está ferido e não posso montá-lo, mas ele tem o direito de participar do salvamento da família. Então, quer dizer, o Tex tinha essa consciência, né? Ele sabia que o cavalo queria salvar a família dele. Então, deixou ir junto. Não montou nele, foi montado num outro cavalo e foi embora. Nisso a cena volta, os caras já puxando, né? A família do Dinamite ali, né? Tudo laçado pelo pescoço e já puxando para juntar com um bando do Garanhão lá, que estava dentro de um dos bretes lá, para eles levar embora. E aí, cara, tem um cara nessa história que estava nessa captura dos cavalos aí, que agora vem o lance da história. Esse cara começa a atrasar, entendeu? Ele começa a dizer para os caras: ó, mais devagar, os outros estão ficando para trás. Jean, Miguel, já vamos buscar, chefe. Então ele começa a atrasar os caras. Por quê? Porque ele começa a querer que o Tex fique numa linha de visão deles, enxergue que eles estão levando os cavalos. Ou seja, esse cara quer realmente que o Tex sigam essa manada, esse roubo de cavalos, né? E aí um dos caras até desconfia, né? Que diz para esse cara aí que tá querendo atrasar, dizendo: então por que tu continua olhando para trás? E por que fez a gente perder 2 horas caçando à toa aquele velho garanhão? Aí o cara disse: foi uma pena perdê-lo, deu uma desconversada. É um cavalo excepcional. Dinamite, o cavalo que foi do Tex Willer, um animal lendário, né? Então, né, aí o cara diz: raios, e fala assim, está falando de uma cobra venenosa, o Ranger que virou o agente indígena dos Navajos. Acho que até é um chefe para eles, chamam de Águia da Noite. Bom, esse foi o diálogo, mas o cara desconfiou porque o cara estava atrasando essa captura para o Tex dar tempo de sair lá do tribo Navajo e pegar o rastro deles. Porque o lance para esse cara não é a captura desse cavalo. Na verdade, esse cara aí, ele está envolvido com aquele cara daquela cena que eu falei, que foi contratado para matar o Tex, com aquela arma que tem o tiro de 800 metros, né? Então, em seguida, nós vamos saber na história o que acontece. Então, né, depois desse diálogo aí do cara desconfiando que o cara estava atrasando, né, 2 horas depois, o Tex consegue alcançar eles, né? Já no raio de visão. Com um binóculo, o Tex consegue enxergar: ali adiante estão os caras com os cavalos. Vamos seguir o rastro deles que nós vamos pegar os caras. Porém,
chega um ponto ali que é a fronteira do território indígena. Então, a partir dali, os índios não podem ir mais. Só quem pode sair é o Tex, o Kit Carson, o Kit Wheeler e o Jack Tigre, que sempre acompanha o Tex nas aventuras. Então, esse, como ele é um índio só e ele é muito comedido, ele sabe o que ele pode e o que não pode, ele pegou e acompanha o Tex também, só que os outros índios, o Tex não quis que fossem, porque se algum fazendeiro visse os índios fora do território, podia inventar que estava sendo atacado, aí ia dar um problema com o governo, por causa da reserva, eles não podem sair da reserva, tem represália, uma série de coisas, uma série de problemas para os índios, eles não podem sair da reserva. Então aí o Tex optou, não, vocês ficam, e eu e os pais, nós vamos seguir essa caçada aí, né? Nós 4, nós vamos seguir, vamos pegar esses caras igual. A gente já é acostumado a lidar com 20, 30, não vai ser esses aí que vão impedir. E aí os índios voltaram, tranquilo, meio indignado, que não puderam seguir na caçada, mas seguiu ali o Tex e os padres dele, né? Os 4 padres, Tex, Kit, Carson, Kit Wheeler e o Jack Tigre. Bom, mais adiante, né, tá o pessoal dizendo que com mais 3 quilômetros eles iam chegar num rancho, né, que eles iam lá colocar os cavalos, fazer, eu acho que uma transação, alguma coisa assim. E aí eles comentam algumas coisas, que não é simples de controlar os cavalos selvagens, tal e coisa, que deu um atraso, tal e coisa. E aí eles perguntam cadê o Jason. O Jason é o cara, aquele que estava atrasando essa captura dos cavalos para o Tex poder entrar no raio de visão, né? E aí os caras dizem, olha, ele ficou para trás. Bom, o Jason ficou para o final. E aí o Jason, né? Para quem está no YouTube, aparece aí na tela. Fica pensando, se desse para capturar o Dinamite, bem, a essa altura nosso plano fracassou. Mas aquele movimento lá adiante, aí ele olhou, bingo. Quer dizer, ele ainda estava na dúvida se ele capturasse o Dinamite, ele tinha certeza que o Tex ia atrás. Mas como ele não capturou, ele não tinha certeza. Mas aí ele olhou por binóculo e viu que estava vindo lá os 4 pardes, né? O William e seus parceiros inseparáveis. E como eu pensei, ele deixou os navajos na reserva, como a gente tinha comentado aqui. Então, ele já viu que estava só os 4, né? E aí estava pronta a armadilha dele. Por quê? Um dos caras desconfiou, Jason, o que está armando? Por que ficou para trás, né? Aí o cara olhou, com 1000 raios, que é aquele poeirão, vem gente atrás de nós, que eram os 4 pardes, né? E aí vinha vindo os 4 pardes e aí o cara já se ligou, que o cara estava armando alguma coisa, né? E aí ele disse, o meu pressentimento era certo, você fez de tudo para ser seguido, por quê? E aí o Jason respondeu, aguarde para você, Bart, e vai ganhar em dobro. Quer dizer, ele persuadiu o cara ali que viu que ele estava atrasando a armadilha, que ia dar um dinheiro para ele. Por quê? Porque esse Jason, ele tá de combinação com um cara que vai matar o Tex, que vai ganhar uma bolada. Então vai sobrar uma grana para ele, ele já disse que vai dar uma grana pro Bart e ficar quieto, que os outros não tinham notado que ele estava atrasando o troço pro Tex chegar. Bom, e aí eles seguem, né? E o Tex continua com os pares, batendo um papo e dizendo, vamos chegar, estamos chegando perto deles. Só que aí o Tex, eles olham e veem que a fazenda está lá no fundo. E bem na frente ali, cara, tem um moinho, né? Ele nota que tem um moinho que não existia, né? Ele diz assim, falta cerca de 1 quilômetro pro Duplo X. Duplo X é o nome da fazenda, né? E aí ele viu que tinha um moinho, um catavento, né? E aí os bandidos dizem que passaram o catavento, né? E não entenderam. Ele diz, não, fica aí que tu vai ver. Né? E eles tocam os cavalos e os caras ficam depois do catavento e param para olhar, né? E aí o cara disse, esse catavento fica a centenas de metros da trilha, né? Então aquele catavento ali, cara, ele foi montado para ficar um atirador ali esperando o Tex com aquela arma que tem alcance de 800 metros, né, para pegar o Tex a longa distância e acabar com a raça do Tex. Os caras não aguentavam mais, queriam acabar com a raça do Tex. E aí ele disse, 850 metros, uma distância impossível para o Winchester do William. Então o Winchester do Tex não dá um tiro de 850 metros,
Ele dá um tiro na faixa de uns 200, 300 metros. Mas o cara que tá, o atirador, ele tem uma Sharps, né? E o cara é um campeão de tiro ainda. Então o cara tá ali no catavento com uma Sharps que tem alcance de 800 metros. É um cara que é campeão de tiro, quer dizer, é um cara com uma pontaria fenomenal. E ele tá esperando de cima, e o Tex, para chegar nos cavalos, ele vai ter que passar por ali. E até ali eles não tinham se ligado ainda, né? E o cara tá observando ali, passou os caras com a manada dos cavalos, né? Que estavam roubando os cavalos. E aí ele vê que tá chegando os 4 pares. E aí o cara meio que no nervosismo se precipita, né? E ele fica na dúvida porque o Tex e o filho dele são muito parecidos e a longa distância estão com a mesma roupa. Então ele não consegue de longe ver qual é qual, né? Então ele não tem certeza qual é o Tex, né? E os dois estão com aquele traje navajo, né? Aquele traje de corvo, e os dois muito parecidos, né? São um mais novo, mais velho, mas dois muito parecidos. E a longa distância, não dá para ver o rosto, ficavam mais parecidos ainda. E aí esse cara arriscou um tiro, né? Arriscou um tiro no meio deles, né? Para tentar identificar quem era o Tex, quem era o Kit, quem eram os outros, né? Eles notaram que tinha esse moinho de vento, aí, esse catavento, né? A 1 quilômetro do rancho, e eles comentam, né? Os padres comentam, cara, eu nunca vi aquilo ali, né? Nunca teve um catavento ali. Eles estranham realmente, porque aquilo ali foi montado exatamente para a cena. Ali foi todo montado para acabar com o Tex. Aquilo ali não tem serventia para nada, aquele moinho, né? Mas para pegar o bando dos cavalos, eles têm que passar por perto ali, né? Por qualquer lado que eles passar ali, média de 800 metros, o tiro vai pegar, né? E aquilo ali era para eles não desconfiarem. E realmente eles não desconfiaram, eles olham, deve fazer pouco tempo. E aí, mas nesse deve fazer pouco tempo, o Tex olha e se liga, consegue enxergar que tem um cara lá em cima. E grita, tem alguém lá. Bem na hora que ele grita, tem alguém lá, o Tex puxa o cavalo do Kit. E o cara dá um tiro de lá. E essa bala pega no pescoço do cavalo do Kit e pega de raspão no ombro do Kit. Mata o cavalo na hora, né? E o Kit pega de raspão, fora de perigo, mas perde sangue. Aí ele fica, né? Perdeu os sentidos na hora e tal, fica caído. E aí o Jack Tigre já vai dar um atendimento para ele. E o Tex já identifica na hora. É um Sharps. Fiquem embaixados e cuidem o Kit. O Tex, ele pensou muito rápido, cara. Ele viu que é um Sharps. Ele viu que era uma bala, que é um tiro com uma bala que alcança 800 metros. E ele, né? Ele se largou, nisso ele já tinha montado o dinamite, né? Quando ele tinha deixado os índios voltar para a reserva, ele trocou de cavalo e montou, esqueci de falar, ele tinha montado no dinamite, ele já vinha no dinamite, né? Porque como o dinamite queria salvar a família, ele deu essa chance, ele fez a última cavalgada com o cavalo dele. E aí ele se largou em direção ao cara. Inclusive o Kit Carson disse, Tex, volte, você não vai conseguir, cara. Imagina um cara que tem um alcance, um campeão de tiro, com uma bala de alcance de 800 metros. E o Tex se largou com o dinamite na direção do cara, na direção do moinho. E aí o cara se ligou. Um já foi, né? Ele achou que tinha matado o Kit, mas não tinha. Um já foi, mas era o filho. O Willer ainda está montando e vem para cá. Vai me facilitar o serviço. E aí o Tex começou a pensar. 800 metros. A bala leva 2 segundos para percorrer. Você consegue em pouco mais de 30 dinamite. Corra como o vento. Então, o que o Tex calculou? Que o dinamite ia chegar no moinho em 30 segundos. A bala leva 2 segundos para... Olha o que ele pensou em pouco tempo. A bala leva 2 segundos para percorrer, tá? E cada vez que ele dá um tiro, ele tem que engatilhar de novo e refazer a mira, entendeu? Porque para engatilhar ele tira de mira, engatilha, volta... Isso aí leva mais 10 segundos. Isso quer dizer que em 30 segundos vai rolar no máximo 3 tiros. Entendeu? Foi isso que o Tex pensou. Então ele teria que escapar de 3 tiros, ele ia estar em cima do cara, né? E aí ele estando ali a uns 50, 100 metros, aí é com ele. Aí ele tinha que acertar o cara. E aí ele foi. E o cara já disse, né? Mirou e disse, adeus, William. Quando o cara deu o disparo, que deu o brilho do disparo, o Tex puxou
o Dinamite para a esquerda. Puxou para a esquerda e a bola passou de raspão nos dois, conseguiu. E aí até os caras olhou, bah, errou, o cavalo voa como o vento. Pulou de lado no último instante, mas o truque não vai funcionar de novo. E o Tex continuou, o Tex está indo, né? Diminuindo o tempo. E aí nisso o cara tem um tempo para engatilhar, aquela coisa toda, né? E aí o Tex fala com o Dinamite. Mais um esforço, temos que desviar no momento certo. Vamos lhe dar 3 segundos para recarregar. Se agirmos muito cedo, ele nos acerta. Agora ele vai atirar um pouco para o lado. Entendeu? Porque como o Tex desviou para a esquerda, o cara vai atirar um pouco mais para a esquerda para agora pegar em cheio. Essa é a ideia, né? E aí o Tex falou para o Dinamite, agora ele vai atirar um pouco para o lado, para a esquerda, ou para a direita. Pensa que eu vou mudar de lado, ou vou repetir. Um cavalo não responde do mesmo lado para os dois lados, então ele vai pensar direita. E aí mudou o Dinamite para a esquerda. Então o que aconteceu? Ele pensou, ele já tinha ido para a esquerda. E aí ele pensou, pô, o cara é esperto, é atirador, ele sabe que o cavalo, ele é rápido sempre mais para um lado que o outro. Então eu vou de novo para a esquerda, é isso que ele vai pensar. Por quê? Porque ele ia pensar, se ele atirou em mim na esquerda, agora eu estou pensando que ele vai atirar na direita. Então eu vou atirar na esquerda de novo. Aliás, na direita de novo. E aí ele mudou para a esquerda e conseguiu escapar em cima. A bala ainda pegou de raspão no pescoço do Dinamite, mas só um raspãozinho. Acertou de raspão no pescoço e ele se livrou do segundo tiro. E seguiu, indo em direção ao moinho. E aí o cara tem toda a mão de gatilhar de novo, tal e coisa, né? E aí o cara pensou, né? O cara já tá suando em cima do moinho. Agora eu vou mirar de novo, né? No cavaleiro. Calma, Bolter. Bolter, ele tá falando com ele mesmo. Você ainda tem 10 segundos antes de entrar no alcance do rifle dele. Quer dizer, em 10 segundos, do jeito que ele vinha galopando, já o Tex já teria alcance para poder revidar o tiro. E o Tex vem vindo, e o cara mirando com toda a calma. E aí ele pensou assim, todo o tempo do mundo para fazer o serviço direito. Nenhum Winchester pode me acertar a mais de 200 metros. E ele não parece querer parar para atirar. Quer dizer, o Tex tinha que chegar a menos de 200 metros para poder mirar nele, que também ia dar trabalho, até levantar a arma, tentar atirar, né? Mas o Tex consegue, e o cara fica esperando, né? E quando o Tex alcança os 200 metros, o Tex diz, agora sou eu, Dinamite. E puxou rapidamente, andando no Dinamite, a alta velocidade, galopando em direção ao cara, o Tex puxa, mira, né? E todo mundo para, a cena parece todo mundo olhando, e os dois atiram ao mesmo tempo, né? Só vê um clique, clique, bang, pum. E aí todo mundo olha, né? Suando. E aí só se vê a cena do cara em cima do moinho, tomou-lhe um tiro na cabeça. Tomou-lhe um tiro o Tex de cima do Dinamite, galopando em direção ao moinho. O cara com uma Sharps errou os 2 primeiros tiros. O Tex conseguiu desviar. Olha que sensacional esse Dinamite, a velocidade do cavalo. E o Tex acerta na cabeça do cara. Olha a mira do Tex, né? O cara é um campeão de tiro, né? Mas o Tex é um herói, é diferente, né? Um super-herói não se brinca. E aí ele diz, conseguimos, Dinamite, você conseguiu. Quando ele vai terminar a palavra conseguiu, o Dinamite desaba, né? Cai, de cansado, desaba no chão. E aí até o Jack Tigre, olhando de longe, diz, o Águia da Noite não errou, mas parece que também foi atingido. E aí, nisso, o Kit já olha os 2 caras que estavam apreciando o espetáculo, que eram os 2 que estavam, né, o Jason, aquele que estava junto com o cara do tiro, que tomou o tiro na cabeça, e o amigo dele, que ele mandou ficar quieto, que ia ganhar uma grana, né, para não se meter, porque estava tudo armado para a morte do Tex. E aí o Kit já sentiu que aqueles caras tinham a ver com a história, né? E aí o Kit Carson pegou, né? Os caras disseram, vamos chamar o pessoal e acabar com o velho Carson e com o Navajo, mas aí não deu tempo, né? E aí o do amigo dele, disse, eu vou sair daqui. Aí ele disse, não, dessa distância, mas quando ele disse dessa distância,
ele já tomou-lhe um tiro nos peitos. Já era. Né? Já tomou-lhe um tiro nos peitos e já era pro Jason esse que também estava armando a história. E o outro cara fugiu. E aí chega o Jack Tigre para ver como é que tá o Águia da Noite, ver se o Águia da Noite tá vivo, né? Porque o Dinamite caiu. E aí ele pergunta, o Dinamite foi atingido? E aí o Tex disse, quando o matador puxou o gatilho da Sharps, a minha bala já estava na testa dele. A dele eu não vi para onde foi, quer dizer, o tiro do Tex foi tão rápido, cara, quando o cara puxou o gatilho, ele tomou o tiro na testa na hora, assim. E ele não sabe para onde o cara tirou, deve ter, na hora do impacto do tiro que ele tomou na testa, desviou, nem sabe para onde foi o tiro. E aí ele revelou, o Dinamite morreu pelo esforço, deu tudo de si, e o nobre coração dele cedeu. Então aí a gente tem a morte do Dinamite, que é um clássico da história de Tex, a morte do cavalo. Depois de estar aposentado, depois de estar com o bando dele, ele acaba morrendo em mais uma aventura assim sensacional. E aí o Tigre diz, eu nunca vi um cavalo tão rápido. E aí o Tex diz, ele sabia que a minha vida estava em jogo. Aí diz pro cavalo, adiós amigo, nunca vou te esquecer. E aí voltando para a aldeia Navajo, né, o Kit tá com o braço enfaixado, daquela tiro que ele tomou de raspão e tal, falando com o índio, né, dizendo que tava meio zonzo, né. E aí disse, o cavalo do Águia da Noite voou para a pradaria, né, desviando das balas e salvando o dono. Você estava lá, Falcão Pequeno? Sim, meio zonzo, mas eu vi a galopada incrível, né. Se o tal Bolter não tivesse atirado primeiro em mim, aquele plano diabólico poderia ter sucesso. Mas o meu pai e Dinamite galoparam ao encontro da morte sem hesitar e triunfaram. E os outros brancos maus? Como esperado, Ned, meu pai, Tigre e Cabelos de Prata foram com tudo ao rancho duplo X, descobriram quem eram os mandantes e aí acabaram com a raça deles. Né? Então eles foram lá e passaram a régua no bando, não quiseram nem saber. E aí o Kit revela, né? Que eles trouxeram os cavalos de volta, né? Pena que falta o melhor, que no caso era o Dinamite, o cavalo do Tex, né? Aí ele diz, quem sabe, vê aqueles potros, aí aparecem uns potrinhos ali. São os filhos do Dinamite. Talvez um dia um esteja à altura dele. E como ele cavalga, uma lenda, né? E aí termina a história, né? Então essa foi a história da morte do Dinamite. Agora nós vamos entrar para as ofertas de revista Tex que a gente tem, né? Gostou da história? Comenta aí, coloca aí se achou legal, né? Deixa eu tirar da tela aí. Aqui, ó, aqui a parte de trás da revista, né? Então é uma história sensacional. Eu recomendo, quem não leu, leia essa história, né? Eu resumi, passei meio rápido, mas leiam a história, que é uma história sensacional, cara.